A Amazônia brasileira hoje, definida, tal como definida pelo IBGE, tem cerca de mais ou menos 4,3 milhões de quilômetros quadrados. Desses 4,3 milhões de quilômetros quadrados, 2,2 estão em áreas protegidas. São áreas protegidas. Considero áreas protegidas as unidades de conservação e as terras indígenas. Além disso, tem cerca de 560 mil quilômetros quadrados que são terras públicas, que pertencem ao governo federal ou aos governos estaduais, e que ainda não foram designadas. Então, essas terras, elas estão, eu posso falar, no limbo jurídico. Grande parte do desmatamento que está ocorrendo hoje na Amazônia ocorre nessas terras não designadas. Então, para proteger cerca de 80% da Amazônia, o que é preciso ser feito? Primeiro, tem que fortalecer a gestão das unidades de conservação e das terras indígenas que já existem. Se fizer isso, cerca de 50% da Amazônia brasileira está protegida. Depois, é preciso transformar todas as terras públicas não designadas em unidades de conservação ou terras indígenas. É preciso fazer estudos, caso a caso, conversar com as populações locais que existem no lugar e aí chegar a uma conclusão sobre qual é a melhor forma de designar, de usar essas terras públicas. A mensagem mais importante é que as terras públicas precisam continuar a serem públicas. Transferir para o setor privado talvez não seja uma boa estratégia. Além disso, nas terras privadas que existem na Amazônia brasileira, por causa da legislação atual, legislação ambiental atual, entre cerca de 50% e 80% das terras privadas, elas precisam ser mantidas elas precisam ser mantidas como reservas legais ou áreas de proteção permanente. Então, se você soma todo esse conjunto de áreas que a gente pode chamar áreas legalmente protegidas, a gente consegue proteger cerca de 80% da Amazônia brasileira. Ainda existe essa possibilidade de atingir esta meta. Criação de unidades de conservação e terras indígenas em áreas públicas é factível, porque as terras pertencem ao governo. Então, é só uma questão de usar os recursos, fazer os investimentos necessários, fazer as consultas públicas necessárias e tomar uma decisão de como alocar essas terras para a conservação da região. O grande desafio que tem é convencer os proprietários de terra a, primeiro, manter suas reservas, cumprir a lei, ou seja, manter suas reservas legais e áreas de proteção permanente em bom estado. Esse é o primeiro passo. Mas é preciso também dar um passo além. O segundo passo é ir além do simplesmente cumprimento da lei. O segundo passo é convencer os proprietários de terra a transformar as suas reservas legais e áreas de proteção permanente em RPPNs. O que são RPPNs? RPPNs são reservas particulares de patrimônio natural, que é uma categoria que existe no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e que são manejadas pelo setor privado, são criadas e manejadas pelo setor privado. A grande vantagem de se criar RPPNs é que elas passam a constituir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, eu acho que tem muita discussão hoje sobre pagamentos de serviços ambientais, incentivos para o setor privado para manter a floresta. Mas o setor privado precisa primeiro cumprir a lei. E cumprir a lei, tu não precisa ter incentivo para cumprir a lei. Eu acho que os incentivos são importantes, mas os incentivos eles precisam ser dados para quem vai além de simplesmente cumprir a lei. E esse além, para mim, que seria o standard de ouro,
de conservação privada no Brasil seria a criação de RPPNs. Então, eu acho que é possível, é só uma questão de se pensar estrategicamente e se fazer a alocação dos recursos necessários para criar essa grande onda de conservação ao redor de toda da Amazônia como um todo, para atingir essa meta de 80% da região dentro de áreas protegidas, sejam elas públicas, sejam elas privadas. A grande pergunta que se tem é: quanto custa manter 80% da Amazônia brasileira em áreas protegidas, sejam elas públicas ou sejam elas privadas? Junto com alguns colegas, nós fizemos um estudo para calcular realmente esses custos. E a nossa estimativa é a seguinte: que nós precisamos de 1 a 1,6 bilhões de dólares para serem investidos de uma vez, acho que em torno de 5, 10 anos, para criar as áreas protegidas, públicas e privadas, que são necessárias na região, para criar novas áreas protegidas. Isso é mais ou menos o custo de estabelecimento dessas unidades. Custo de estabelecimento significa fazer os estudos necessários, estabelecer as unidades, criar a infraestrutura, criar os mecanismos de pagamento de incentivos para o setor privado. Esse é mais ou menos o custo geral. Aí, depois disso, a região precisa receber cerca de 1,7 a 1,8 bilhão de dólares por ano para manter todas essas unidades de conservação. Então, com base nas nossas pesquisas, nós demonstramos que esse não é um custo alto para manter 80% da Amazônia brasileira. É um custo razoável e é um custo compatível com o que se investe em unidade de conservação em áreas protegidas em outros lugares do mundo. E o Brasil tem capacidade de fazer esse investimento. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país rico. E esse investimento, além de gerar conservação, certamente vai gerar empregos e renda e oportunidade de negócio na Amazônia como um todo, desde que esses recursos sejam investidos na Amazônia, nos municípios da Amazônia. Porque o que acontece? Se fala muito de grandes recursos financeiros para a proteção da Amazônia, mas esses recursos não são investidos na Amazônia, são investidos no Rio, São Paulo, Brasília, com consultores de várias partes do mundo, mas não são investidos na Amazônia. Quando esses recursos começarem a fluir para a Amazônia e a população local reconhecer que conservação realmente está trazendo benefícios para ela, eu acho que a gente vai ter um grande movimento de apoio às atividades de conservação e manutenção da floresta em toda a região. Olha, os centros urbanos da Amazônia, eles ocupam menos de 1% da região. E eles são lugares onde cerca de 60, 70% da população vive. Muitas dessas cidades, elas vivem basicamente de transferência de dinheiro público, porque muitas delas não têm capacidade de se autogerir ou de gerar recursos suficientes para se autogerir. Então, naturalmente, elas possuem problemas enormes, porque elas cresceram muito nos últimos anos, sem planejamento e sem investimentos concretos em infraestrutura. Eu creio que esses investimentos em conservação na parte rural da Amazônia vai, de alguma forma, gerar negócios para acelerar um pouco as atividades econômicas que ocorrem nessas cidades. Porque, para se fazer conservação, você precisa de infraestrutura, você precisa de logística. E são, algumas vezes, logísticas complicadas. E esses lugares, esses centros urbanos espalhados da Amazônia, são os lugares ideais para prover
essas logísticas. Então, eu acho que é isso que eu falo, que eu acho que o investimento na conservação da Amazônia vai, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento econômico dos centros urbanos da Amazônia. Mas, naturalmente, isso por si só não é suficiente. É preciso fazer investimentos na infraestrutura urbana em toda a região e é preciso também criar cadeias produtivas baseadas em produtos das florestas que são beneficiados nos centros urbanos. Então, a ERD cria um link poderoso entre os centros urbanos e as áreas protegidas, e a partir daí, como um todo, a gente cria uma economia regional muito mais forte e robusta. Eu sou biólogo formado pela Universidade Federal do Pará. Depois eu fui fazer o mestrado em ecologia na Universidade de Brasília. E depois fui completar meu doutorado na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Eu voltei para o Brasil, passei um ano no Museu Guild e depois fui ser professor da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Em Recife, eu tive a oportunidade de coordenar, junto com o Marcelo Tabarelli, o primeiro workshop para definir áreas de conservação para a Caatinga, que até então a Caatinga não era compreendida como uma região que tinha biodiversidade e que precisava de ações de conservação imediatas. Todo mundo achava que a Caatinga era uma região pobre de espécies, que não tinha espécies endêmicas e que o valor de conservação era relativamente baixo. Então, todos os nossos trabalhos que fizemos na Universidade de Pernambuco, junto com vários colegas de outras instituições do Brasil, foi mostrar que isso não era verdade, que a Caatinga era uma região rica de espécies, com muitas espécies endêmicas, e que precisava, assim, de ações imediatas de conservação. Por alguma razão, esse trabalho que eu fiz lá despertou o interesse de uma ONG internacional, a Conservação Internacional, e eles fizeram o convite para eu ser o primeiro diretor do programa da Amazônia da Conservação Internacional. E eles me ofereceram a oportunidade de voltar para Belém, que é a minha terra, e carta branca para fazer tudo o que eu achava necessário para promover a conservação da biodiversidade na Amazônia brasileira. Aí eu peguei, aceitei o convite e mudei para Belém e montei a minha pequena equipe, de lá começamos a trabalhar. E dentro da conservação internacional, por causa do trabalho que eu fui fazendo, fui sendo promovido, primeiro vice-presidente para o Brasil, depois vice-presidente para as Américas, aí depois eu fui ser vice-presidente executivo responsável por todos os programas de conservação em mais de 20 países ao redor do mundo. Mas chega um tempo que cansa, né? A atividade de gerenciamento de programas de conservação cansa e pouco tempo atrás eu resolvi voltar para a minha atividade de pesquisa e aceitei o convite para ser professor titular na Universidade de Miami, no Departamento de Geografia e Desenvolvimento Sustentável. Mas ao longo desse processo tem duas coisas que eu me orgulho muito. Uma foi trabalhar com o governo do Amapá para desenhar o que a gente chama o Corredor de Biodiversidade do Amapá. O Corredor de Biodiversidade do Amapá protege 70% do estado. E ele foi criado, lançado em setembro de 2003, num congresso da IUCN na África do Sul. Então, ele foi uma iniciativa fantástica, que primeira vez que um Estado, uma unidade subnacional, diz, nós vamos proteger 70% da nossa área em unidade de conservação em terras indígenas e nós temos o compromisso de criar um novo tipo de economia, uma economia baseada na conservação. Então, esse é um exemplo concreto de que, algumas vezes, os estados podem ser sim, os protagonistas principais
na busca de um modelo de desenvolvimento sustentável, que é bem diferente do que existe hoje no Brasil. Uma das consequências dessa iniciativa do Corredor de Biodiversidade, que foi bem interessante, o governador disse: José, a gente está criando essa iniciativa toda, mas nós não temos gente qualificada o suficiente para fazer a gestão de todas as unidades e pensar o futuro do Estado dentro desse modelo de desenvolvimento conservacionista. Eu disse para ele: governador, eu concordo. Então, o que a gente tem que fazer, como é que a gente vai resolver o problema? Eles tinham me falado que o governo do Amapá tinha enviado já, fomentava a ida de alunos para várias universidades ao redor do Brasil, para tentar atrair esses talentos de volta para o Estado, para que o Estado melhorasse a capacidade técnica lá. Só que a maioria dessas pessoas iam e não voltavam. Então, todo investimento, na verdade, não tinha um retorno de investimento para o Estado. Eu disse para ele: então vamos fazer o inverso, vamos criar um programa de pós-graduação em biodiversidade tropical no Amapá, em Macapá, juntando todas as unidades, todas as instituições que existiam de pesquisa no Estado. Então, nós criamos o primeiro programa brasileiro, o primeiro programa de pós-graduação no Brasil em biodiversidade tropical. Criamos em 2006 e hoje o programa ainda continua lá, funcionando, bem avaliado pela CAPES, e que já formou centenas de alunos de mestrado e doutorado, sendo que a maioria desses estudantes permaneceram no Amapá e estão, de alguma forma, avançando a agenda de conservação do Estado. E uma outra coisa que também eu tenho muito orgulho foi quando nós trabalhamos junto com o Amazon, uma ONG nacional baseada em Belém, para desenhar um grande mosaico de unidades de conservação na calha norte do estado do Pará. E dentro desse mosaico, especialmente, nós desenhamos o que a gente chama a maior unidade de conservação de floresta tropical do mundo, que foi a Estação Ecológica Grão-Pará, tem cerca de 3,4 milhões de hectares. Essa unidade, ainda hoje, é a maior unidade de conservação de floresta tropical do mundo, e ela foi criada em 1º de dezembro de 2006. Isso foi, assim, uma, uma grande iniciativa que basicamente despertou interesse no mundo todo. Hoje, se você vê o escudo das Guianas, a região que inclui o norte do Pará, Amapá, parte de Roraima, parte do Amazonas e Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, se você pega essa área em conjunto, você vai descobrir que todas as áreas protegidas, incluindo unidades de conservação em terras indígenas, nesses lugares, estão relativamente bem protegidas. Posso te falar que essa região hoje é considerada uma das regiões mais bem protegidas de florestas tropicais do mundo. E isso incluindo vários países trabalhando de alguma forma em colaboração para garantir esse nível de proteção. Todas as grandes florestas tropicais do planeta, elas estão passando por um processo acelerado de destruição e degradação, né? De desmatamento e degradação. Essa atividade não é restrita ao Brasil, esse processo não é restrito ao Brasil, está ocorrendo muito na África, na região do Congo, e também na Indonésia. Sendo que na Indonésia o processo é muito mais acelerado, ou já foi muito mais acelerado do que na Amazônia brasileira. A grande diferença é que os outros países, Indonésia e Congo, eles não têm a mesma governança, não têm a mesma capacidade técnica de reverter a situação como o Brasil ou como os outros países da América Latina. Então, por isso que todos os grandes especialistas dizem que se a gente tem alguma esperança de manter as florestas tropicais, essas esperanças são muito mais altas na América do Sul, quando comparado com a África e com a Indonésia.
Brasil é um país rico, tem recursos suficientes em caixa para fazer os investimentos necessários para proteger a Amazônia. Naturalmente, o Brasil pode usar a importância da Amazônia para o mundo como um ponto de alavancagem para obter mais recursos do exterior. Mas o Brasil consegue proteger a Amazônia sem nenhuma ajuda do exterior. O Brasil tem recursos financeiros, o Brasil tem a capacidade técnica e a capacidade tecnológica para fazer esse negócio funcionar.